Sejam bem-vindos ao canal do Astronauta Verdadeiro. E esse é um vídeo que eu queria fazer faz tempo, sabe? Tipo, uns 2 anos assim. De qualquer forma, é um vídeo sobre por quê, por séculos, a discussão maior vai ser se a Terra gira em redor do Sol ou se o Sol gira ao redor da Terra. De verdade, ao invés de ser sobre se a Terra é redonda ou plana. Ok? Se algum planista quiser fazer o experimento, tudo que você precisa é de um objeto esférico, pode ser uma bola de massa, como eu usei aqui. Ela já está ressecada já, que faz vários dias. Você pode usar uma bola de massa, mas também pode ser um objeto esférico qualquer, contanto que seja claro o suficiente para a gente observar a reflexão da luz dele. Tudo que você precisar é disso e de uma prancha para poder fazer esquemas e encarar, né, como deveria ser no modelo e o que você está observando na realidade. Vamos lá, aqui nesse esquema eu tenho o Sol, a nossa bolinha, num palito, né, nossa bolinha, e a Lua, ok? Bom, nessa configuração, como vocês acham que o Sol vai iluminar a Lua e o Sol vai iluminar a bolinha? Bom, vai ser dessa forma, né? Se a Lua estiver sendo iluminada pelo Sol numa Terra plana, com a Lua e o Sol próximos, a gente vai obter isso, né? A gente pode ver que o ângulo do terminador da Lua e o terminador da bolinha, eles são apreciáveis, né? Ele é mensurável, esse ângulo aqui. Ele é bem apreciável. Então, se você olhar a bolinha do lado da Lua no céu, quando os dois estão sendo iluminados pelo Sol, a gente veria essa diferença apreciável. A situação fica melhor ainda se a Lua tiver luz própria, porque a Lua não vai estar alinhada com a iluminação do Sol e apenas a bolinha vai estar iluminada com a iluminação do Sol. No entanto, como vocês podem ver aí nas imagens que eu estou passando do experimento original que eu fiz e do outro experimento que eu fiz algumas semanas atrás, né, usando a bolinha de cerâmica, como vocês podem ver, a Lua e a bolinha estão sendo iluminadas da mesma forma. O que isso implica pra gente? Isso implica pra gente que os raios ou eles são paralelos, verdadeiramente paralelos, ou que o nosso ângulo alfa, ele se aproxima a zero, ele tende a zero porque ele é minúsculo. Por que a gente pode dizer que ele tende a zero? Porque se você tem um triângulo assim, né, bem pequeno, como a gente tem lá no primeiro caso, esse ângulo aqui, esse ângulo A, a gente vai chamar ele de alfa aqui, ele vai ser aberto, ele vai ter uma abertura. Se a gente afasta a nossa ponta do triângulo, ou seja, a nossa fonte de luz, no caso do experimento lá, a gente vai ter um outro ângulo B, né, um outro ângulo beta, e esse ângulo aqui, ele vai ser muito menor, do que alfa, né? É por isso que os objetos aparecem diminuir de tamanho conforme eles se afastam, porque o ângulo deles ele vai diminuir pra gente. No nosso experimento, como esse ângulo ou ele é zero ou ele é muito próximo de zero, ou seja, ele é muito pequeno, a gente já pode considerar que a fonte de luz, a gente pode considerar que o Sol ele está muito mais distante. Bom, esse experimento ele pode ser feito em qualquer fase da Lua, mas se você considerar o ponto máximo de elongação da Lua, né? Você considerar, por exemplo, quarto minguante, quarto crescente, né? Esse é o ponto mais distante que eles vão ficar para a lateral, né? Quarto minguante, quarto crescente, né? Como isso acontece nos dois casos, a gente pode considerar aqui o seguinte. Bom, se está vindo paralelo daqui o raio, nesse caso quando a gente faz o experimento desse lado, está vindo paralelo ou quase paralelo desse lado aqui também, bom, o tamanho do Sol pode ser no mínimo, tão grande quanto a órbita da Lua. Ele pode ser maior, sim, ele pode ser muito maior que isso. Aqui é um tamanho mínimo, né? Porque se ele fosse menor, bom, esse ângulo ele não seria paralelo, ele seria vindo de baixo. Então a gente veria uma diferença apreciável, né? Novamente a gente veria uma diferença apreciável. Mas como a gente vê paralelo nos dois casos, ele tem que ter no mínimo esse tamanho aqui, que no caso seria igual ao diâmetro da órbita da Lua. Resta agora saber pra gente, bom, o quão grande é a órbita da Lua, para a gente poder ter essa ideia, né, do tamanho mínimo do Sol, para que esse fenômeno possa ser possível no nosso modelo aqui, né? Qual é essa distância? Bom, para isso a gente pode usar a sombra da Terra durante um eclipse lunar para poder fazer essa medição, né? A gente
Assumindo-se que sabe o tamanho da Terra, né, com base no experimento de Eratosthenes e tantos outros aí, a gente tem uma ideia do quão grande é a sombra da Terra. E com base nisso, né, conforme for o tempo de duração do eclipse lunar, a gente pode saber qual é o tamanho da Lua. E, já que a gente sabe o tamanho angular da Lua, que no caso é de 0,5 graus, né, na maioria dos casos, né, ela se afasta e diminui um pouco, né, mas para todos os efeitos é de meio grau. Com base nessa distância aqui, nesse tamanho angular, a gente pode calcular a distância da Lua. Eu vou colocar agora o meu post original do experimento, que eu já tinha feito essa medição com base no eclipse lunar. Não foi o eclipse lunar mais recente, mas na época que eu fiz o post era o eclipse lunar mais recente. Como se pode observar no infográfico do experimento que foi realizado em 2018, né, com base no eclipse lunar, a distância obtida da Terra até a Lua, considerando que a Lua tem um diâmetro angular de meio grau, né, então, a distância obtida foi de 417 mil quilômetros. Okay? 417 mil quilômetros. Então vamos usar isso como nossa linha de base. Okay? Então a gente vai considerar nesse problema que o Sol ele tem esse raio mínimo, de 417 mil quilômetros, ok? Então a gente vai usar o metade do ângulo, já que a gente está considerando raio e não diâmetro, a gente vai usar metade do ângulo, então 0,25 graus, que é o raio aparente do Sol, ok? E a gente vai ter essa base A, que é a nossa distância da Terra até o Sol, ok? Então, para obter essa distância a gente vai fazer o seguinte. Bom, a gente sabe qual é o D, a gente sabe que esse D aqui, ele é seno desse ângulo aqui, né? Vai dar um valor muito pequeno. Esse valor muito pequeno é D em termos do raio desse círculo aqui, né? Que o círculo trigonométrico não está sendo mostrado, mas ele vai ser o raio desse aqui. Então é o seguinte, se a gente pegar o D e dividir por esse valor, a gente vai tirar das unidades do raio e vai transformar nas unidades de D, que no caso é em quilômetros. Então quando a gente faz isso, vai colocar D, né, 417 mil quilômetros, sobre seno de 0,25, a gente vai obter 95 milhões, né, 95,6 milhões de quilômetros. Então essa é a distância mínima do Sol para que ele tenha esse mesmo tamanho e esse mesmo de raio angular. Reiterando, esse cálculo, essa estimativa, na verdade, né? Essa estimativa, ela é muito básica de se fazer. A gente viu que, bom, só no fato da gente estar analisando a Lua, a gente já pode descartar a teoria da Terra plana. Que a Lua ela vai ter que estar a milhares de quilômetros. Só observando o eclipse lunar, né? E observando como a Lua é iluminada pelo Sol, ok? E a gente obtém essa distância mínima aqui, sem usar instrumentos complexos nem muita coisa. É um conceito tão básico de perspectiva e trigonometria que isso que vai ser a base dos experimentos dos próximos séculos. É por isso que, considerando essas distâncias, que são muito fáceis de medir, que lá na Grécia, no Egito, né, se criou o modelo que hoje a gente conhece como modelo geocêntrico clássico, né, que é o que Parco vai lá descrever, né, com os seus epiciclos e tudo mais, e que mais tarde vai ser simplificado por Tycho, até que aparece Kepler, inspirado pelas ideias do Copérnico sobre o modelo heliocêntrico, e corrige todos os cálculos de distância em um modelo unificado que hoje a gente usa para prever eclipses, posições de planetas e tudo mais.